Você tem lipedema e está fazendo uso do Mounjaro? Você sabia que tem estratégias que podem potencializar o resultado do uso do medicamento? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar quais são essas estratégias que podem te ajudar muito no uso do Mounjaro. Olá, eu sou a Michele Ribeiro, a Nutri do Lipedema, e além de atender mulheres com lipedema, eu também tenho lipedema. Então tudo que eu trago aqui é prática, é clínica, é vivência. Hoje o nosso papo aqui é sobre as famosas canetinhas emagrecedoras, em especial o Mounjaro, que já tem sido muito avaliado como uma ótima opção de medicamento no tratamento do lipedema. E de fato, esse é um dos poucos medicamentos que a gente tem visto na prática ótimos resultados e também com estudos mostrando que ele reduz a inflamação e que ele pode melhorar sim o aspecto da pele, a dor, a inflamação que é causada pelo lipedema. Porém, tem um ponto importante que muita gente não sabe. Dependendo de como tiver a sua alimentação, hábitos de vida, enfim, do que você estiver fazendo no dia a dia, você vai ter um resultado totalmente diferente com o uso do medicamento. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar quais são as estratégias que você precisa fazer para potencializar o uso do medicamento e, de fato, ter um bom resultado no seu tratamento. Primeira estratégia muito importante, você precisa ter um consumo adequado de carboidrato e de proteína. Talvez você tenha escutado muito falar sobre a proteína, que ela é importante, precisa aumentar a quantidade de proteína, e não se fala tanto do carboidrato. E não é porque o carboidrato ele não tem o seu papel nesse processo, ele é muito importante, ele sim precisa ser olhado. A questão é que a maioria das pessoas naturalmente já consome bastante carboidrato e deixa a proteína de lado. Então é por isso que se fala tanto da proteína. Além disso, a proteína ela é importante para manter e preservar ao máximo a tua massa magra, que é responsável por fazer com que o teu metabolismo funcione. Então sim, quando você está fazendo o uso do medicamento, você precisa aumentar o seu consumo de proteína, você tem que bater a meta de proteína. E eu sei que isso não é tão fácil porque você está com o apetite inibido, mas você precisa garantir um bom consumo de proteína, mas sem deixar o carboidrato de lado. Porque se você consome só proteína, foca só na proteína, ótimo, você pode até preservar a tua massa magra. Mas há um risco da massa magra cair também se você não comer o carboidrato. E além disso, se você come pouquíssimo, quase nada de carboidrato, você aumenta a flacidez, o que é muito ruim quando a gente fala de lipedema. Então você precisa garantir a sua meta de proteína, garantir um consumo equilibrado e adequado de carboidrato e não ficar comendo muito menos do que você deveria. Eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório, mas o ponto é que se você come muito menos do que você deveria por muito tempo, o seu corpo ele entra numa espécie de estado de alerta, o que piora a inflamação. Então, ao invés de você estar garantindo ali uma melhora do teu quadro do lipedema, você pode estar piorando. Segundo ponto importantíssimo, você precisa fazer atividade física, e isso é inegociável. Porém, não é qualquer atividade física, eu vou te explicar por quê. Se você foca apenas em exercícios, chamados de aeróbicos, que é tipo caminhada, corrida, bicicleta, e não faz nenhum tipo de exercício de força, que é para ganhar massa magra, isso vai prejudicar o teu resultado. Lembra que eu falei que o nosso foco é preservar e manter essa massa magra? Então você tem que fazer fortalecimento, você precisa fazer uma musculação ou algum outro exercício de força para garantir a preservação da massa magra. Além disso, se você fica ali só focado em fazer muita caminhada, corrida, coisas desse tipo, você pode aumentar o seu grau de inflamação, o que também prejudica o lipedema. Terceiro ponto, você precisa garantir uma boa noite de sono. O seu sono ele tem que ter qualidade. Se você não dorme bem, você aumenta a inflamação, então não tem como você tratar o lipedema se você está dormindo pouco. O ponto é que pessoas que estão fazendo o uso do Mounjaro, pelo fato de estar fazendo uma restrição de calorias, muitas vezes acaba prejudicando a qualidade do sono. Então a pessoa dorme pouco, não dorme a quantidade de horas suficientes, ou dorme e acorda durante a noite, e isso é péssimo para o funcionamento do metabolismo. O que você precisa fazer ali para garantir uma boa noite de sono? Faz uma higiene do sono, toma um chá relaxante à noite, tira tudo aquilo que te mantém alerta, como as próprias telas, luz, enfim, tudo aquilo que vai te atrapalhar a ter uma boa qualidade de sono. Eu te garanto que se você dormir bem, isso vai melhorar muito o resultado do medicamento. E antes da gente continuar, porque eu não quero que você desperdice ali o uso do medicamento, eu quero que você tenha muito resultado, não esquece de curtir aqui esse vídeo, de compartilhar ele, porque isso é muito importante para que um conteúdo como esse, que é de qualidade, chegue a mais mulheres e transforme a vida delas também. Então, se você ainda não curtiu, curte aqui, tá? Não esquece. Quarto ponto, você precisa manter o seu intestino funcionando bem. E esse é um grande desafio de quem está fazendo o uso do Mounjaro. Isso porque é muito comum pessoas que fazem uso do medicamento ficarem com o intestino preso ou terem o intestino solto. E em nenhum desses contextos isso é um intestino saudável. O seu intestino ele precisa funcionar regularmente. E como isso? Funcionando todo dia, na mesma hora, aquela qualidade de evacuação sem dificuldade, fezes bem formadas, isso é um intestino saudável. E para que isso aconteça, você precisa beber a quantidade de água necessária, precisa garantir o consumo ali de vegetais folhosos, de fibras, o que é desafiador quando você tem pouco apetite, mas você precisa comer fibras, porque isso vai melhorar a sua saúde intestinal. Um intestino que funciona bem,
um corpo menos inflamado, o que é excelente e essencial quando a gente fala de lipedema. Essas são algumas estratégias de várias que a gente trabalha no tratamento do lipedema com o uso do Mounjaro. Então, se você fizer o acompanhamento médico do medicamento liquidose certinha, o acompanhamento nutricional para cuidar do jeito certo da tua alimentação e suplementação, eu te garanto que você vai ter ótimos resultados usando o medicamento como um auxiliador do teu processo e não como uma fórmula milagrosa. Usar o medicamento e não cuidar de todo esse restante, você está jogando dinheiro fora, você está desperdiçando o teu tempo, você não está usando o medicamento do jeito certo. Se você quiser ter acesso a conteúdos de qualidade para te ajudar no seu tratamento do lipedema, eu tenho uma comunidade exclusiva para mulheres com lipedema ou mulheres que se identificam com os sintomas do lipedema mesmo que não tenham diagnóstico. Essa comunidade ela é 100% gratuita, eu vou deixar o link de acesso aqui na descrição desse vídeo, então é só clicar nesse link que você será muito bem recebida na nossa comunidade Lipedema no Controle. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir ele, de compartilhar e, claro, se inscreva aqui no meu canal, porque eu vou trazer ainda mais conteúdos para te ajudar a cuidar do teu lipedema do jeito certo.